Boa noite, graça e paz a todos, amém? Amém. Estamos reunidos nessa noite para adorar, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Desde já gostaria de convocar a igreja para estar se levantando aqui nesse pódio. Vamos estar fazendo um momento de oração, dando a presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nessa noite, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Senhor, nessa noite, Pai, estamos aqui diante deste lugar, Pai, para te adorar, te exaltar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Te damos graças por até que o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Até que o Senhor tem nos sustentado, Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Senhor, nessa noite te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões desse dia, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Estamos aqui, Senhor amado, para prestar um culto racional a Ti na noite de hoje, Senhor. Estamos aqui para esvaziar todo o nosso eu na noite de hoje, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. O Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, meu Pai, falar no profundo e no escondido de cada coração, Senhor. Desde já, Senhor, eu te agradeço, meu Pai, e te peço, Senhor, por cada vida que aqui se encontra, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. O Senhor possa derramar o teu poder e da tua unção sobre cada um dos teus filhos na noite de hoje, Senhor amado, Deus santo. O Senhor possa, Pai, derramar as suas bênçãos, ó Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Também te peço pelos que estão chegando, que estão no meio do caminho, que o Senhor possa dar escape, dar livramento, meu Pai. Que o seu povo possa chegar em paz, meu Deus poderoso, para te adorar, te exaltar e glorificar o teu santo nome, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Senhor, que o Senhor possa colocar anjos nessa porta com a espada desembanhada, guerreiro contra toda a potestade do adversário, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Espírito Santo de Deus, nessa noite, derrama da sua glória, da sua Shekinah, se for da tua vontade, batiza com fogo, batiza com línguas estranhas, derrama dom sobre o teu povo, Pai. Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória, que o Senhor possa, Senhor, cumprir o seu querer, a sua vontade nessa noite, meu Pai. Recebe, Senhor, as nossas vidas, recebe esses louvores como cheiro suave diante das suas narinas. Que o Senhor possa usar a vida do pregador nessa noite, meu Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo, trazendo a tua palavra, Senhor, revelando o profundo, o escondido de cada coração, Senhor. Também te damos graças nessa noite, meu Pai, por estarmos aqui, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, para participar deste banquete, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, esta santa ceia nessa noite, meu Pai. Te damos graças, ó Pai, por mais um mês, Senhor amado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado e nos livrado, Pai. Te damos graças, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa fazer o seu querer, a sua vontade na noite de hoje, Senhor. É que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém? Amém. Eu gostaria de pedir aos irmãos a ler suas Bíblias em Salmo de número 100. É um salmo muito conhecido que eu gosto de abrir o culto com este salmo. Todos acharam? A palavra do Senhor é assim: exorta-te toda criatura a celebrar ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-nos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém? Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Nessa noite nós estamos aqui apresentando a Ele, vamos estar louvando, exaltando, adorando o nome santo do Senhor, glorificando, adorando e bendizendo ao teu santo nome. Estamos aqui nessa noite para prestar um culto racional ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor nessa noite, amém? Amém? Amém. Eles estão ali, amém? Amém. Minha esposa vai estar louvando nessa noite para a honra e glória do Senhor Jesus. Oh, glória. Se demorar, eu começo a louvar aqui, daí vocês vão ver. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos com Deus de promessa? Hein? Vamos. Sim. Amém. Glória a Deus, santo é o teu nome, Pai. Pode? Então vamos lá. Sei que os teus olhos
for, a gente tenta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, irmãos. Aleluia. Vamos que a gente consegue. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Vamos embora. Glória a Deus. Santo Deus, teu nome. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Louvar o Senhor, que só Ele é digno e santo de toda honra, de toda glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Santo.
Pegamos todo mundo de surpresa nessa noite, né? Com as corridas aí, todo mundo adorado, exaltado, glorificado o nome santo do Senhor. Esse só foi um ensaio. Sabe por quê? Porque um dia você vai cantar num grande coral, sabe? Glória a Deus. Aleluia. Um dia você vai cantar num grande coral lá no céu. Glória a Deus. Vai estar lá dizendo santo, 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 santo é o nome do Senhor. Esse só foi um grande ensaio. Nós vamos estar sempre passando para os irmãos, né? Antes de estar, né? A gente ganhou de doação da Data Show, tudo, mas infelizmente o nosso notebook se foi. Mas já Deus já preparou outro aí, a gente vai estar colocando o Data Show, todo mundo vai acompanhar o Data Show, só vai acompanhar na folha. Mas por enquanto, Deus deu essa estratégia, todo mundo aprendeu a letra, né? Aqueles que guarde a letra, leve a letra para casa e louve na sua casa também esse louvor. Medite nesse louvor aí. Deixa Deus trabalhar através do louvor na sua casa, porque quando você louva, Deus ele opera milagres. Eu já recebi curas através do louvor, sabia? Né? Os jovens estavam louvando numa determinada igreja e ali eu estava na porta e através do louvor eu recebi uma cura. O louvor de Deus. O louvor ele transforma, o louvor ele liberta. Então, se você levar esse papel para a sua casa e você começar a louvar lá, mas eu não conheço, coloca lá. Hoje foi um playback aqui, mas coloca lá no seu rádio, hoje eu tenho esse rádio, hoje tem o seu celular. Puxa a música lá e começa a louvar junto com a pessoa que começa louvando e você vai ver que Deus ele vai transformar o seu lar e a sua família através do louvor. Glória a Deus. Antes de estar passando a palavra para o pastor Leandro nessa noite, eu gostaria de fazer aquela perguntinha, né? Se alguém tem um testemunho para contar, algo para falar da parte do Senhor, amém, irmãos? Aproveita a oportunidade nessa noite. Deus te trouxe por essas portas nessa noite, você tem algo para contar. Você tem um testemunho para falar, aproveita a oportunidade. Amém, Silvana, nessa noite? A paz do Senhor Jesus. Amém. No culto de quinta, né? O que eu vi. Aí o pastor pregou, né, tudo de fé, né, a gente também de ponta cabeça, levar a palavra, né, para um amigo, para um parente, chamar para a igreja, né, e já faz tempo que eu estava chamando uma amiga minha, né, e ela pegou e falou que começou aí, né, eu vou um pouco mais próximo da minha casa, né, porque aí para mim ficou um pouco distante, e ela trabalha assim, fez faculdade, tudo, trabalhando na escolinha, né, com crianças. E aí ela falou, não deu certo, a mulher né, o povo não reconhece meu serviço. Eu falava, não, tem fé, vamos orar, né? Você ora daí, eu oro daqui, a gente entrega na mão de Deus, você vai ser reconhecida como professora. Porque se você estudou para professora, você vai ser professora. Aí ela foi, chamaram ela, tudo. Aí não quiseram registrar ela nem nada, falou, não. Ela falou, não, então eu não quero, né? Vou procurar onde, né? Que é minha profissão. Aí esse dia ela me ligou e falou para mim. Ela falou, Cícero, eu não acredito, me chamaram lá. E ela me registrou como professora. Ela falou para mim, bem que você falou, vamos orar, que você tem que ser reconhecido. Se você pediu isso, estudou para isso, né? Não vai trabalhar de outra coisa. Graças a Deus, né? Deu certo, né? Aí ela me ligou, pediu, agradeceu, né? Que falou, você me deu força, porque eu estava assim tão, assim, derrubada, né? Sem fé. E aí ela me ligou também, falou que está indo aos cultos de quinta-feira, que é a próxima casa dela, falou que qualquer dia ela vem aqui também visitar, né? E eu agradeço a oportunidade, porque, como falou, a gente não recebe beijo, não passa, né? Porque hoje em dia é muito difícil, né? As pessoas às vezes estão passando por um problema e as pessoas não procuram Deus, né? E, então eu falo, né? Tem que ir mesmo, né? Tem que pedir a Deus, dobrar os joelhos, né? Que Deus, né, ouve as nossas orações, né? E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, basta uma palavra, irmãos. A fé que está com você motiva outra pessoa também. Mas muitas das vezes a gente tem vergonha de falar. Muitas das vezes a gente deixa passar a oportunidade. Muitas vezes aquela vida só está precisando daquela palavra. Vamos estar juntos, vou orar por você. Acredita, confia, porque muitas das vezes a pessoa já perdeu a esperança, a pessoa já perdeu a fé, já bateu em tantas portas, pessoas já duvidaram dela, mas ela só precisaria de uma palavra para animar a vida dela. E Deus ele te fez para isso. Deus ele te fez para isso, para ativar
a fé das outras pessoas. Através da sua fé, você ativa as fé das outras pessoas. Você é um canal, você é um instrumento. Ainda das vezes a gente fica guardando só para si. Não é para guardar só para si, é para você espalhar. Né? Esse Jesus que você louvou, esse Pai Nosso que você louvou, é para você espalhar para todas as pessoas. E aí, através da sua fé, essas pessoas vão ver o Deus no qual você serve. Amém? Mais alguém? Fala, tira a boca. Glória a Deus. Amém? Mais alguém? Rebeca vai testemunhar nessa noite? Amém? Minha esposa vai testemunhar? Não? Ela está sem pouco. Nada? Eu gostaria de agradecer a Deus, né? Minha filha, ela completou 12 anos, dá uma glória ao Senhor Jesus. Mas o que tem a ver, né? Porque ela é um milagre de Deus. Em todos os lugares a qual eu vou, a todos os lugares a qual eu sou convidado, eu vou lá e dou testemunho, porque através da medicina eu era estéril, minha esposa era estéril, o médico olhou para nós e falou assim: vocês nunca irão ter filhos. Mas a palavra do Senhor já estava liberada sobre a minha vida e sobre a vida da minha esposa, que nós seríamos pais. E ali, né, demorou um certo tempo, mas foi o tempo do Senhor. E hoje, para lembrar do Senhor Jesus, hoje minha filha, ela está, né, essa semana ela completou 12 anos de vida, para lembrar do Senhor Jesus. Né, hoje ela está aí com saúde. E eu louvo a Deus porque quando ela era bem pequenininha, chegou uma pessoa na igreja e ela não conhecia a minha vida, não conhecia a vida da minha esposa e não conhecia a Rebeca. E ela olhou para a Rebeca e ela falou assim: essa criança é milagre de Deus. Daí a gente olhou um para o outro e falou assim: é milagre de Deus. E ela falou: e tudo que essa criança pedir, quando ela crescer, tudo que ela pedir, tudo que ela desejar, e ela orar, ela vai ter. E hoje a Rebeca já não é mais criança, já está naquela fase de pré-adolescência. Mas tudo é incrível, tudo que ela pede. Em oração, Deus ele cumpre, Deus ele faz. Deus usa as vidas dos irmãos, né, dos tios, das tias. Deus usa a vida dos vizinhos, Deus usa a vida das outras pessoas para abençoar a Rebeca. As pessoas nem sabem o que ela estava, né, pedindo no coração. Tantas vezes ela fala para mim, fala para minha esposa, e a gente fala: vai orar, pede para Deus que Deus ele pode fazer. E aí passa alguns dias e está lá, né, a surpresa. E eu louvo a Deus pela, né, que Deus ele tem cumprido na vida dela. Hoje ela está com 12 anos e a gente sempre ensina, né? Se ela continuar na presença do Senhor, eu creio que quando ela crescer, eu imagino que Deus ele vai fazer na vida dela. Se tudo que ela pede em oração, né? Hoje ela não entende, né? Muitas das vezes a palavra do Senhor, muitas das vezes o reino espiritual. Mas eu creio que quando ela começar a orar pelos enfermos, quando ela começar a orar pelos doentes, quando ela começar a orar, porque aquela profetisa ela falou que tudo que ela pedir em oração, Deus vai abençoar, Deus vai fazer. E que que isso entre no coração dela, que a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo entre no coração dela, que esse amor de Cristo entre na vida dela cada dia, quando ela crescer, ela começa a orar, pedir, não para ela, mas para as outras pessoas, e você vai ver que Deus ele vai fazer sobre as outras pessoas, porque é promessa de Deus. A gente não louvou Deus de promessa, quando Deus promete, ele cumpre. E assim ela está aqui, né, hoje com 12 anos. Eu louvo a Deus porque Deus tem cuidado, Deus tem livrado, Deus tem abençoado e Deus tem sustentado. Amém? Mais alguém? Ninguém? Então vamos estar se levantando, vamos estar fazendo um momento de oração e já vamos estar passando a palavra para o pastor Leandro nessa noite, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, nessa noite, Pai, te louvamos, te bendizemos ao teu santo nome, te damos graças, ó Pai. Senhor, pelos louvores entoados a Ti, Senhor, pelos testemunhos de vitória na vida do Teu povo, Senhor amado Deus santo, Deus tremendo. Agora te pedimos que o Senhor venha falar conosco através da Sua palavra, Senhor. Revela segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Desde já te pedimos, repreenda toda a retaliação do adversário, todo laço, toda seta, tudo que é contra a Sua palavra nessa noite, quer ter em nome de Jesus Cristo, Senhor. O Senhor venha cumprir o Seu querer, a Sua vontade na noite de hoje. É que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. E as palmas vão ao Senhor.
Graças a Deus, Senhor Jesus. Vamos sim nos guardar, vamos as nossas Bíblias do livro de Êxodo, no capítulo 17. Nós vamos ler todos os versículos do capítulo 17. Porque aqui existem dois acontecimentos interessantes que o povo ele teve que passar, e na hora que o Espírito Santo de Deus revelou algo muito tremendo em relação à nossa vida, em relação àquilo que muitas vezes nós queremos ou achamos, e daí Deus mostra para nós que muitas vezes não é do nosso jeito, né? Êxodo capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 1, nós vamos ler os 16 versículos. Todos que acharam, dão glória a Deus aí. Glória a Deus. Foi baixo, dão glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia, agora sim. Meu dente estava doendo e vocês estão falando baixinho, não pode ser não. Ó, aleluia. Então diz assim a palavra do Senhor. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, indo de lugar a lugar, segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se de Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, e a nós, e a nossos filhos, e a nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel e leva contigo a tua vara com que feriste o rio, e vai. E estarei ali diante de ti, e sobre a rocha em Horebe ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? Continuando, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar, ele chamou: o Senhor é a minha bandeira. Disse-lhe, pois, mãos foram levantadas ao trono do Senhor. O Senhor fará guerra contra Amaleque de geração a geração. Amém? Podem assentar? Aleluia. Glória a Deus. E o mais interessante de tudo isso daqui, ou para nós iniciarmos, o que o Espírito Santo de Deus nos mostrou é o seguinte: o povo estava em obediência. É para nós começarmos a observar que muitas vezes nós queremos criar situações ou queremos imaginar situações daquilo que nós estamos vivendo ou passando, mas o povo estava em obediência.
O povo não havia desobedecido aqui ainda. O povo estava em obediência. Por quê? Qual é a certeza? Porque eles estavam de lugar em lugar conforme o mandamento do Senhor. Então, quando o Espírito Santo de Deus me levou a este entendimento, e o Espírito Santo de Deus revelou isso, ele falou assim: toda obediência nos leva à provação. Você está pronto para isso? Porque assim, vamos pensar. Jó, exemplo, vamos pegar lá o livro de Jó. Ele foi considerado o homem mais justo, não tinha outro. E ele passou por uma provação que nenhum de nós queria nem sequer imaginar. E ele passou, não passou? Agora imagina um povo que tinha acabado de sair de um Egito. Um povo que tinha acabado de sair de uma prisão de mais de 400 anos. Um povo que só conhecia o que era uma legislação egípcia. Eles não conheciam o que era de Deus ou o que não era de Deus. Eles conheciam por uma história que era contada. Imagina, 75 pessoas que entraram, eles se transformaram em uma nação muito gigante que Faraó temia. Então, vamos perceber, era muita gente, e eles já tinham saído, tinha sido outorgado, ou seja, liberado a saída deles para poder se desprender das coisas do Egito, fisicamente. Prestem atenção, fisicamente. Mas espiritualmente, como eles estavam? Aí nós vamos começar a observar algumas situações deles. Mas eu quero me atentar exatamente a este ponto. Quando eles chegaram a este lugar, e qual era o nome deste lugar? Era Refidim. Refidim significa o quê? Para vocês terem uma ideia, a hora que eles imaginaram ou pensaram em chegar em Refidim, eles imaginaram, Refidim era um lugar de descanso, era um lugar de abundância, era um lugar de águas fartas. A hora que eles chegaram lá, tinha o quê? Seca. Não tinha nada. Você vai falar assim, como assim? E isso o Espírito Santo de Deus começou a mostrar. Muitas vezes, Deus, Ele nos coloca em lugares que na nossa mente, não, Senhor, agora eu vou entrar aqui e agora o Senhor vai me abençoar de uma maneira sobrenatural. Na hora que você pisa, você fala, mas não era assim? Não era para ser desse jeito? Mas com todo mundo não foi assim, por que comigo está sendo diferente? Porque na verdade, você não é todo mundo. Olha que tremendo. Você é o povo escolhido. Você é aquele que foi selecionado por Deus para poder mudar a história. Você ouviu o testemunho da irmã Silvana? É uma palavra, é uma vida que nós oramos e é uma palavra que é liberada. Muitas vezes a gente fica imaginando todas as coisas e nós estamos esquecendo de olhar aqui para o lado. E este povo ele foi selecionado por causa disso. Porque ele era um povo que tinha sido escolhido, mas um povo que precisava agora passar por alguns processos para eles começarem a entender quem eles eram. E Deus já tinha feito algumas coisas. Por quê? Se nós formos ver um pouquinho antes, eles queriam algo para comer, não queriam? Deus começou a mandar para eles o quê? O maná. Então eles não precisavam cultivar, eles não precisavam plantar, eles não precisavam criar estruturas de irrigação, eles só todos os dias de manhã iam lá, colhiam o maná para passar o dia e descansavam e continuavam a caminhada. E chegou exatamente neste lugar, que pode ser exatamente este lugar espiritual aonde nós nos encontramos hoje. Aonde a gente olhou, criou uma expectativa gigantesca, mas nós olhamos falando, cadê a água, Senhor? E agora, cadê a água? Mas vamos refletir se foi exatamente isso
ou se foi exatamente essa argumentação que foi usada. Porque não esqueça, diante de uma provação, o que não pode ter é murmuração. Você pode passar pela prova, você pode passar por este processo, mas você tem que entender o que o Senhor tem para você e não murmurar, mas sim confiar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Por quê? Porque a murmuração, ela te leva à rebelião. Você quer entender o que é murmuração? Você quer compreender o que é a rebelião? Ó, pensa bem, murmuração. Isso aí está de praxe, eu acredito, para todos. Murmuração, você falar mal de alguém ou de alguma coisa. Isso é murmurar, aquilo que eles começaram a fazer. Rebelião, aí que está. Agora pega um pouquinho mais. O que é rebelião? Rebelião é você não obedecer ou recusar-se a obedecer uma autoridade. Isso é rebelião. Mas resistir violentamente e recusar, se opor a uma autoridade. Isso é rebelião. E se tratando deste povo, eles estavam indo contra Moisés, mas incitando diretamente quem? A Deus. Não estava observando e olhando aquilo ali. Então por isso que eu fiz a pergunta: será que a argumentação deste povo era a água? Não, não era água. O que era? Preste bem atenção. E isso muitas vezes é daqui, ó, do homem. O homem, ele gosta de fazer isso. O que ele faz? Preste bem atenção no que eles fizeram. Você nos tirou do Egito para matar-nos de sede. Opa, peraí, mudou a história. Eles não estavam mais falando da água, eles estavam falando da condição que eles tinham no Egito, da condição que eles tinham quando eles não estavam mais comprometidos ou não queriam servir literalmente, ou sua fé estar literalmente voltada ao Senhor. É diferente. Muda completamente a história. Muda completamente o desígnio de fé daquela pessoa. Por quê? Porque ela não está mais compromissada com aquilo que eles estão vendo que Deus está fazendo. Ele está olhando para ele está olhando para as coisas dele, ele não está olhando mais para a liberdade que Deus tinha entregue ou que entregou nas mãos deles. Eles ficaram presos nas coisas da terra, ficaram presos nas coisas do Egito, ficaram presos nas coisas do mundo e não conseguiam ver aquilo que o Senhor estava fazendo. Estava faltando alguma coisa para eles? Não! Mas eles estavam com suas mentes voltadas aos desejos do Egito. E aí olha que tremendo que Deus fala. E aí que nós começamos a entender o que o Senhor coloca nas nossas mãos, o que Ele colocou nas nossas mãos, e nós temos que começar a usar. O que o Senhor fala para Moisés? Ele fala: usa a vara que está, ou melhor, que está nas suas mãos, que você usou lá no rio. Então, o que era a figura da vara nas mãos de Moisés? O que é esta vara hoje, trazendo para os dias de hoje para nós? É a presença e a autoridade de Deus que está sobre a sua vida. Entenda, você não pode largar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Há uma autoridade, há uma ousadia, há algo que Deus colocou para você, mas você tem que usar. Então, e não adianta olhar: ah, mas eu vou usar, mas eu vou usar igual o povo. Então quer dizer, você vai murmurar? Você vai se rebelar? Você vai dizer contra? Como assim? Né? Como assim? Como você tem uma autoridade de Deus e quer ter a razão de um povo que estava preocupado com suas coisas e não preocupado com aquilo que Deus tinha preparado de melhor? Daí nós vemos que o que Deus ele faz? Dá ordem. Moisés chama os anciãos
aqueles que já eram responsáveis pelo grupo, por determinados grupos, e ele toca com a vara na rocha, e ali sai água, e aquela água começa a abastecer todo aquele povo. Então, diante de todas as circunstâncias e situações que nós estamos vivendo, nós não podemos largar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. A autoridade de Deus, ela está nas nossas mãos. A presença de Deus está em nós. E nós não podemos deixar com que isso vire qualquer tipo de murmuração, e essa murmuração nos leve à rebelião. Por quê? Porque isso foi um passo que foi dado para eles ainda no mesmo lugar. Presta bem atenção. Por isso que eu falei, tem dois acontecimentos no mesmo lugar. No mesmo lugar, Deus faz milagre, mas também no mesmo lugar, Ele faz alguém se levantar, Ele faz alguma coisa acontecer, para Ele poder te dar uma vitória gigantesca, para você ver que Ele continua sendo Deus, mesmo que ainda o povo queira murmurar, mesmo que ainda haja rebelião. Quando você está com esta vara, esta autoridade, essa ousadia nas suas mãos, Deus, Ele te mostra que Ele continua sendo Deus na sua vida. E o que eles fizeram? Beberam, mas Amaleque, ou seja, os amalequitas se levantaram. E aqui eu quero ser bem direto com os irmãos. Quem eram os amalequitas? Quem era este povo que andava ou que estava neste deserto? Quem eram? Vamos pensar agora um pouco. Vamos observar. José, vamos pegar lá, né? José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, e ali ele se manteve fiel. Deus o colocou numa posição de governador, aonde ele trouxe seu pai e seus irmãos para morarem numa terra pertencente ao Egito, aonde eles ali ficaram e foram povoando aquela terra. Presta atenção, Jacó, José, e quem eram os amalequitas? O Amaleque era filho de Esaú, irmão, ou seja, o gêmeo de Jacó, aquele que contendia, ou seja, aquele que não permitia, aquele que estava sempre contra. Então, o que Deus está falando isso? Muitas vezes as maiores batalhas vão ser com as pessoas que estão do nosso lado. A gente nem imagina o que pode acontecer, mas são exatamente isso. Por isso que nós temos que perseverar, lutar, conquistar e não perder a fé. Eram parentes, mas agora já um pouco mais distantes, porque já faziam mais de 400 anos. Então, tanto amalequitas quanto o povo de Israel já tinha crescido sobrenaturalmente, ou soberanamente, ou de uma maneira muito grandiosa. Mas eram da mesma linhagem, eram dos mesmos pais. O que o Senhor está querendo nos mostrar hoje? Muitas batalhas que nós muitas vezes enfrentamos, é porque nós queremos ouvir as coisas do lado e não ouvir a Deus. Queremos ouvir as coisas que estão em nossa volta e não ouvir a Deus. Queremos observar as circunstâncias e situações e não ouvir a Deus, porque Deus já nos deu a vara, a autoridade, a ousadia. E nós temos que ir. E ele foi lá. Amaleque enfrentou, foi ao encontro deles para poder enfrentar. O que Moisés fez? Josué, vai, prepara algumas pessoas e vai para a guerra. Mas qual foi a orientação de Deus para Moisés? Isso que é maravilhoso. Vai, pega a sua vara, continua com a vara na mão, sobe o cume do outeiro. O que é o cume do outeiro? O que é o outeiro?
Outeiro não é nada mais nada menos que uma pequena montanha, um pequeno monte, irmãos, é só isso. Não tem muita coisa para dizer. É um pequeno monte, é como se fosse uma ondulação, um planalto diante de uma planície, para ficar mais fácil o entendimento. Ele subiu naquele lugar, mas muitas vezes a gente chega, né? E quantas vezes nós não ouvimos dessa maneira? E Moisés levantava a mão, e o povo pegava, prevalecia, daí Moisés abaixava a mão. Não, agora vamos pelo entendimento daquilo que é. A vara tinha que estar onde? Na mão dele. Levantar a mão sem nada é fácil, né? Mas chega um determinado momento que cai, não é? E levantar a mão com a vara? Como fica? Nós não podemos fazer as coisas do jeito que nós achamos, ou do jeito que nós queremos. Ou é do jeito de Deus, para Deus fazer o que Ele tem para fazer, ou senão do nosso jeito não funciona. Agora imagina se ele sobe lá sem a vara. Porque Deus falou que o que era para ele andar? Sobe com a vara. Ou seja, o que ele estava falando? Há algo sobrenatural que eu quero fazer. Há algo grandioso que eu quero manifestar. Mas você precisa entender que há uma autoridade sobre a sua vida. E esta autoridade está através da presença do Senhor em você. O que o pastor Lércio disse aqui sobre o testemunho da filha dele? Há algo que daqui a pouco vai ser ativado na vida da Rebeca, que ela precisa entender esse chamado dela. Por quê? Porque ela foi aquele milagre que Deus gerou para poder fazer o sobrenatural de Deus acontecer. Ou se a gente acha que foi só um milagre por causa, foi lá e deu teu filho. Não, não é isso. Fez eles se tornarem férteis. E esta fertilidade não agiu somente na parte física, mas sim também na parte espiritual. E quando é gerado sobre os pais, vem porção dobrada sobre os filhos. E estes filhos têm que começar a entender qual é o chamado de Deus na vida deles. Então, pais, comecem a passar isso para os seus filhos. Eles têm uma autoridade, uma responsabilidade espiritual nessa vida. Eles só não nasceram de vocês porque nasceram. Eles nasceram com um propósito. Eles nasceram com algo sobrenatural. Então passe para eles. Nós somos responsáveis de ensinar e mostrar o caminho. Mas a decisão é deles, se eles querem viver este caminho ou não. E Moisés, ele se colocou lá. E subiu junto com ele Hur e subiu Arão. E eles estavam naquele cume. E quando eles se posicionaram ali naquele cume, todas as vezes que a mão de Moisés estava levantada, o povo de Deus, o povo de Israel, com Josué, prevalecia na batalha. Mas todas as vezes que ele cedia, o povo perecia, ou seja, Amaleque prevalecia. O que isso tem a ver conosco? O que isso daí tem a ver com a nossa vida? Tudo. Porque se você não se posicionar conforme aquilo que Deus ele te ordenou, como você quer conquistar as suas batalhas, se você não está observando aquilo que Deus te disse para fazer? Como você quer ver as coisas sobrenaturais acontecendo, se não há uma obediência espiritual diante dos passos que Deus te ordenou a fazer? Porque falar é fácil. Como a gente gosta de falar, né, o ditado popular, falar até papagaio fala. Mas e na hora de fazer? E na hora de executar? E na hora de realmente se posicionar aonde Deus mandou você se posicionar? O que nós fizemos aqui no louvor? Vocês vão falar, mas foi tudo improvisado. Foi, irmãos, porque se nós não fizermos, hoje nós estamos orando para que alguém nos ajude a fazer. Mas nós temos que fazer, nós temos que de alguma maneira levantar algo, fazer algo acontecer. Porque senão, não vai acontecer. Moisés tinha autoridade. Ele tinha vara, Deus falou, toca, vai sair água. Mas levanta, que a batalha, a conquista, a vitória vai ser garantida. Continua em pé, continua com autoridade, continua com ousadia, continua fazendo aquilo que Deus mandou fazer e não pare. E ele continuou. E da mesma maneira nós, irmãos,
Muitas pessoas, elas querem muitas coisas, mas elas não querem, como aquele povo, largar, se desprender das coisas do Egito. Eles não querem viver a liberdade. Prestem bem atenção. O Espírito Santo de Deus está mostrando algo aqui para nós. Muitas vezes nós entendemos deserto como lugar onde não tem nada. Mas presta atenção. Foi no deserto que Deus fez tudo. Foi no deserto que Deus manifestou tudo. Foi no deserto que eles construíram um tabernáculo sobrenatural. Foi no deserto que a presença de Deus se manifestou. Foi no deserto que eles viram o milagre de Deus. Então, não venha na condição de, como muitos gostam, né? Eu estou passando pelo deserto. Então, irmão, se você está passando no deserto, você está vendo milagre, você está vivendo maravilha, você está vivendo presença, você está vivendo o sobrenatural de Deus. Senão, não é deserto, é desobediência, não é deserto. Deserto você vê algo sobrenatural acontecendo. Deserto, você vê a manifestação do poder de Deus. Então, eles estavam no deserto. E neste deserto, Deus começou a mostrar e dar aqui alguns princípios. E destes princípios, ele principalmente nestes dois pontos, ele chegou e disse: você está pronto para usar aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Ou quer continuar murmurando a ponto dessa murmuração te levar à rebelião? Ou será que em algum momento da sua vida, naquele momento que você estava crendo, algo aconteceu e te paralisou? E por esse motivo, você quis se envolver novamente com aquela outra turma e começou a ficar preocupado só porque não tinha, naquele momento, a água. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Quando nós estamos no Senhor, tudo é passagem, nada fica para sempre. Quando nós não estamos nele, nós não conseguimos sair da mesma condição a ponto de gerarmos uma bola gigantesca de neve. Há uma diferença muito grande. Estar no Senhor, passagem. Estar fora dele, cria uma bola, e essa bola, a tendência é só crescer. Este povo, ele viu milagres, ele viveu milagres, ele presenciou algo grandioso de Deus, mas eles precisavam tomar um posicionamento. E qual era esse posicionamento? Ou eles criam em milagres, ou eles criam no poder de Deus, ou eles iriam morrer, ou eles iriam não viver aquilo que Deus estava querendo para a vida deles. E eu creio que ninguém aqui quer ficar rodando em volta, deixar com que a sua geração passe e não enxergar as bênçãos de Deus. Mas nessa noite, o Senhor quer que você tome aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Ele quer que você use essa autoridade, essa ousadia que Ele te deu. Ele não está nem um pouco preocupado por aquilo que você está passando. Ele quer que você passe, porque a hora que você passar, você vai entender quem Ele é e você vai viver tudo aquilo que Ele tem. Porque quando você consagra a Ele, a responsabilidade é dele, não é mais sua. Quando você dá para Ele, a responsabilidade não é mais sua, é dele. Quando você oferece tudo, a responsabilidade não é mais sua, mas é dele. E o povo estava sendo cuidado por Ele. O povo estava sendo instruído por Ele. Se de repente é algo que está faltando hoje,
Senhor nos deu autoridade. E essa autoridade Ele pede para poder lançar essa palavra profética sobre a sua vida. Ainda que você observe e fale, não tem jeito, não tem como. Deus está falando, a água sairá da rocha e você verá o milagre de Deus na sua vida. Mas também, durante este processo, Ele quer que você continue lutando. Porque através desta autoridade, você também vai conquistar aquilo que estava te aprisionando e aquele medo que você estava sentindo. O Senhor vai fazer você vencer. Porque a responsabilidade agora é dele, não é mais sua. Mas você tem que entregar para Ele. Por que você está temendo? Qual é o medo que está dentro de você? O que está dentro do seu coração que Deus não pode fazer? Se Ele disse, Ele vai fazer. E se Ele prometeu, Ele vai fazer. E Ele vai mostrar, mesmo diante de toda a adversidade e de todo o problema. Mas você tem que entender o que está nas suas mãos. Qual é a escolha que você quer hoje? Viver sobre a autoridade e a ousadia de Deus? Ou viver sobre a murmuração e a rebeldia? O que você quer? Qual é a sua escolha hoje? O que você decide hoje definirá o que vai acontecer na hora que você sair deste lugar e ir para a sua casa. É loucura? Não. É palavra. O povo estava no deserto. O povo comia o maná. E eles obedeciam a Deus. Eu não estou falando de um povo que estava em desobediência. Estou falando do povo que estava em obediência. Que escolheu murmurar e depois se rebelar. Mas também que ao mesmo tempo eles viram os milagres de Deus. E viram a vitória diante dos inimigos. Diante dos problemas, diante das dificuldades. E eles glorificaram a Deus, porque mesmo diante de toda esta condição, Deus livrou eles dos inimigos. Você entende isso? Você consegue entender? Muitas vezes, nós queremos que seja do nosso jeito, mas Deus está falando, só continue. Persevere, seja constante naquilo que Deus mandou você ser. Pare de ficar ouvindo coisas. Comece a fazer o que Deus mandou você fazer. Pare de querer ficar pensando como era. Comece a pensar hoje no que Deus tem. Comece a deixar de lado este pensamento que muitas vezes limita o sobrenatural de Deus e começa a pensar, como o pastor Laércio, ele afirmou aqui no início do culto, deixe Deus ativar este sobrenatural sobre a sua vida, porque uma vez a sua fé sobrenatural sendo ativada, você vai começar a entender aquilo que Moisés entendeu, quando o Senhor colocou esta vara em suas mãos e falou, vai e tira o meu povo do Egito. Ele nos deu essa autoridade, vai e pregue essa palavra para todos que estão necessitados. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te deu essa autoridade, mas você precisa entender quem você é hoje. E hoje você precisa decidir se você quer permanecer diante desta autoridade, desta presença, desta ousadia que Deus te deu, ou escolher continuar vivendo das lembranças de um passado murmurador e de um passado rebelde. A escolha é nossa hoje. Deus está nos posicionando em algo que Ele quer, a partir de agora, nos levar a um entendimento sobrenatural.
Como eu disse, irmãos, a mudança começa por nós. Quer ver algo diferente? Faça. E o posicionamento começa aqui, espiritual. Muitas vezes a gente fala, não, agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, então ótimo. Se for aquilo que Deus mandou, faça. Se não for, pergunte para Ele de novo. Não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Faça aquilo que o Senhor ordenou você a fazer. E o detalhe, não pegue as coisas que é para o outro fazer. Deixe Ele fazer porque Ele tem que aprender. Muitas vezes nós carregamos algo, pensando que nós estamos ajudando. Mas na verdade, a nossa ajuda vai ser a hora que nós abrirmos mão e deixarmos a decisão ser da pessoa. Nós nos posicionamos naquilo que Deus tem. Moisés orou a Deus, Deus falou com ele. Moisés orou a Deus e Deus continuou falando com ele. Ele só direcionou o que cada um tinha que fazer e da maneira que tinha que fazer. Ele não foi lá e fez por eles. Ele só falou o que tinha que ser feito. Então, perceba isso. Nós, muitas vezes, como pastores, estamos dando a direção. Mas muitos querem o colo. O colo é só de um. O colo é só do Senhor. Só Ele nos pega no colo. Pastor, e ninguém nos pega no colo. Pastor dá direção para você conquistar e começar a ver as maravilhas de Deus. Quer consolo, quer descanso, quer um lugar de afago, de afeto, quer algo exatamente para você descansar, quer ir ali no esconderijo do Senhor, peça para Ele. A hora que você dobrar o seu joelho, você vai estar neste lugar. A hora que você começar a orar, você vai estar neste lugar. Você vai sentir essa presença de uma maneira gloriosa. Você vai começar a ver o quão você é amado, o quão você é amada do Senhor. E você vai ver o quanto Ele quer que você ouça Ele todos os dias. E através disso, você vai viver todas estas maravilhas que Ele tem preparado para você. Amém? Feche os teus olhos. Aleluia. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, ó Senhor, pelo seu cuidado e pela sua proteção. E hoje nós estamos aqui, Pai, diante daquilo que o Senhor preparou para nós. Diante desta mesa que o Senhor colocou. Assim como o Senhor colocou, Pai, esta mesma mesa diante dos nossos irmãos ali no deserto. Mas hoje, o Senhor nos coloca de uma forma diferente, referenciando e reverenciando a presença gloriosa de Jesus. Mas lá, era a sua presença manifesta, Pai. Era a sua presença gloriosa naquele lugar. Era o seu nome sendo exaltado e glorificado. E ali, Pai, eles viram, provaram, viveram daquele maná. Viveram da água que saiu de uma rocha. Viram os inimigos sendo derrotados diante da sua presença. Viram o mar sendo aberto. Viram, Senhor, muralhas caindo. Viram, Senhor, tantas maravilhas. E hoje nós estamos aqui, muitas vezes na mesma condição espiritual que alguns deles ali estavam. Mas nós estamos vendo milagres, Senhor, porque não tem nos faltado nada. Nós estamos vendo a sua presença, Senhor, porque não tem nos faltado nada. Nós estamos vendo os seus sinais e as suas maravilhas, porque não tem nos faltado nada. E a cada dia o Senhor está nos chamando para continuar a caminhada, para continuar, para persistir, para resistir, para crer e ter a nossa fé cada vez mais firmada em Ti. E por isso nós somos gratos, Senhor. Obrigado pela Sua presença em nossas vidas. Obrigado pelo Seu amor. Obrigado, Pai,
pelo Senhor estar nos dando a condição de entendermos esta autoridade, mas também de entendermos, Pai, nos submeter a esta autoridade que o Senhor assim está nos dando. E hoje, Pai, para a honra e glória do seu santo nome, nos dando em nome de Jesus Cristo, para que o Espírito Santo de Deus flua de uma maneira sobrenatural em nós. Ali a sua presença era manifesta naquele deserto, e hoje, Senhor, a sua presença é manifesta através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então fortaleça, Pai, a cada um de nós. Dá-nos a direção daquilo que nós queremos. Não permita que haja palavras de murmuração, o que nos chegue a levar à rebeldia, Senhor, ou à rebelião. Mas antes, nos condicione a viver de uma maneira, Pai, íntegra, de uma maneira santa, de uma maneira, Pai, dependente a Ti, aonde o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Graças Te damos, Pai. Muito obrigado. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Coloca a mão no seu coração. Fala assim: Senhor, eu creio naquilo que o Senhor me prometeu. Então, eu me submeto a essa autoridade e a essa ousadia que o Senhor me dá através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está me livrando de toda palavra de murmuração e de rebelião, porque eu creio, porque eu creio que o Senhor me libertou, me salvou, me resgatou e me fez de novo para viver as suas maravilhas. Muito obrigado. Sou grato. Em nome de Jesus. Amém. Que as palmas louvem e exaltem a nossa Senhor. Aleluia. Irmãos, recebam, mas recebam na proporção daquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida. Porque muitas vezes você acha que é impossível. O impossível Deus cuida. A sua parte é você quem faz. Só creia e deixa Ele fazer o que Ele tem para fazer. Amém? Pastor Laércio, por favor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então agora vamos sentar à mesa. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aí. Amém? Vamos ler sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 23. 1 Coríntios 11, 23. Amém? Todos acharam? Diz a palavra do Senhor assim: porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.
participando da Santa Ceia nessa noite. Eu gostaria de estar chamando o pastor Leandro, minha esposa. Vamos estar consagrando a pastora Branca nessa noite, oh glória. Amém? Minha esposa vai estar louvando, né, o louvor da Santa Ceia. Os pastores, né, a pastora Branca, o pastor Leandro vai estar consagrando. Você vai estender as suas mãos nessa noite, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Nessa noite, meu Pai, apresentamos este cálice, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Que em nome de Jesus Cristo, através da nossa fé, Senhor amado, seja transformado no Teu sangue, Senhor, vertido ali naquele madeiro, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Esse sangue puro e carmesim, Senhor amado, que nos livra, nos fortalece, nos sustenta, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Também em nome de Jesus Cristo, nessa noite consagramos, Pai querido, este pedaço de pão, Senhor amado, Deus santo, que através da nossa fé, Pai, o Senhor vai transformar no seu corpo, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, que o Senhor possa nos fortalecer e sustentar, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Te damos graças nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes a banhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém, irmãos? Glória a Tenha Deus. nas suas mãos nesta noite o pão. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Obrigado, Deus santo, Jesus. Deus de vitória, em nome de Jesus Cristo, Obrigado. Pai, te damos graças, ó Pai. Até aqui o Senhor tem nos Obrigado, ajudado, Senhor. até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor, te damos graças por estarmos aqui nessa Sim, noite, meu Pai. Pai. Deus poderoso, Deus santo, neste corpo, meu Pai querido, Pai, Sim, participando Senhor. deste Aleluia. grande banquete, Senhor, que um dia o Senhor disse, fazer isso em memória de mim. Até que o Senhor venha, meu Deus poderoso, Deus santo, te damos graças nessa noite, Pai, Sim, em nome Pai. de Jesus Cristo. Podemos comer nessa noite, amém? Glórias a ti, glórias a ti. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus santo. Nessa noite, cálice, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória, eis aí, Senhor. Ah, Senhor, o teu sangue, meu Deus, por carmesim, Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Quero gerirmos, meu Deus poderoso, nessa noite, meu Pai, através da nossa fé, Senhor. Senhor, vem nos purificar, nos limpar, Senhor amado, nos curar, Senhor amado, Deus sangue, Deus tremendo, Deus de vitória, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor querido cumpra a sua vontade na noite de hoje, Pai. É que te pedimos, te agradecemos.
agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Repete comigo nessa noite. Até Até que o Senhor Jesus que o Senhor Jesus venha. venha. Amém. Podemos ir. Amém. Eu não tenho que agradecer a Deus nessa noite também. No nome, Pai. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus de graça, te agradeço, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado por mais este mês, obrigado por mais este dia. Obrigado, Pai, por todo este cuidado. Oh, Pai, somos gratos. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, das suas famílias. Te exalto, te glorifico nesta noite, meu Senhor, amado, santo. Graças a Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Nessa noite nós já vamos estar encerrando. Aleluia. Nós vamos estar orando. Não esquece de avisar. Nós já vamos começar o Amém. discipulado individual e depois o de casais. Amém. Nós temos aqui um livro de oração. Depois, acabando o curso, se você quiser colocar o nome de alguém, para estar orando, nós estamos todos os dias apresentando esses nomes em oração. Você vem estender as suas mãos aqui nessa noite, através da sua fé, que o Senhor possa cumprir o seu querer, a sua vontade sobre essas vidas. São vidas que precisamos, vidas necessitadas, vidas que pediram oração e que creram. E que o Senhor nessa noite possa fazer o seu querer, a sua vontade. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, de vitória, nessa noite, meu Pai, apresentamos, Senhor, este caderno de oração, Pai. Pai, te apresentamos cada vida, cada nome escrito assim aqui, Senhor, amado Deus santo, Deus de Pai. Tu contemplas, ó Pai, a necessidade de cada um deles, ó Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa operar grandemente, Senhor, amado Deus santo. Vai de encontro, Senhor, com aquele que está enfermo, meu Pai. Senhor, que o Senhor possa, meu Deus poderoso, Deus santo, liberar a sua cura, meu Pai, porque Deus, sua palavra sobre que o Senhor levou as nossas dores, as nossas enfermidades, ó Pai. Profetizamos a cura nessa noite, meu Deus poderoso, sobre essas vidas, ó Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Senhor, vai de encontro, meu Pai, com aquele que está, meu Deus poderoso, Deus santo, passando, meu Pai, por uma necessidade financeira, Senhor, as portas fechadas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que Tu és um Deus que abre portas, ó Pai, onde não há porta, meu Deus poderoso, Deus santo, que o Senhor possa preparar uma excelente porta para esta vida, Senhor amado. Pai, em nome de Jesus Cristo, te pedimos nessa noite sobre cada lar, sobre cada família, Senhor. Pai, que o Senhor possa libertar essa vida do vício, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus querido, Tu és um Deus que liberta, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa libertar, Senhor, que o Senhor possa transformar, meu Pai, coloca de pé, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Senhor, nessa noite te pedimos pelas famílias, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa restituir e transformar essas famílias na noite de hoje, que o Senhor possa mudar, Senhor, a história, Senhor. Tu és um Deus que muda a história, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Te pedimos nessa noite, cumpra, Pai, o seu querer e a sua vontade, Senhor. Amém, nessa noite, meu Pai, através dessa mesma fé, te pedimos, meu Pai, sobre esse propósito de oração. Sim, Pai. Pai, o povo colocou, Senhor amado, Deus santo, esses pedidos de oração, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, que o Senhor possa realizar, Senhor. Que o Senhor possa cumprir o seu querer, a sua vontade, Senhor. Vai te encontro com cada pedido de oração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, também te damos graças, ó Pai, pelos dizimistas, ofertantes da sua casa. Senhor, venha multiplicar e transbordar os teus celeiros 30, 60, 100 vezes mais, ó Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam ofertar nessa noite, que o Senhor venha abrir portas, meu Deus. Derramado o teu poder sobre a vida de cada um deles. Abençoa cada lar, Senhor. Abençoa os teus celeiros, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nessa noite, Senhor. Pai, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, e por tudo que o Senhor há de fazer em nome de Jesus Cristo. Amém? Você está fazendo a oração final, né? Tem alguns recados. E o pastor Leandro estava orando, buscando de Deus, e nós vamos estar fazendo um discipulado individual. Como assim? A gente vai estar convidando o corpo da igreja, em particular, para a gente chamar, para vocês virem aqui, e a gente vai tirar uma hora para a gente estar discipulando, falando, e aquilo que vocês tiverem dúvida, a gente vai estar passando, e aquilo que vocês estiverem precisando, né, nós vamos estar orando, buscando junto, que muitas das vezes, passa os dias, passa os cultos,
né? Muitas das vezes nós, como os pastores, não sabemos o que vocês estão passando. Muitas das vezes nós oramos por uma área e você está passando por uma dificuldade em outra área. E o Senhor, Ele, né, pede para a gente pedir na direção certa. Então, por isso que nós vamos estar fazendo um discipulado individual. Né? Com o casal vai ser o casal junto, né? A gente vai trazer, muitas vezes vai chamar as pastoras, a pastora Branca, ou minha esposa disse que ela não é pastora, né? Mas para lembrar o Senhor Jesus, né? Eu creio que Deus, Ele vai quebrantar o coração e a gente vai junto caminhar. Já estamos caminhando junto e Deus vai fazer. Mas a respeito do corpo de Cristo, Deus, Ele colocou essa estratégia para nós. Para a gente estar discipulando individualmente e o casal junto. Para a gente estar junto com o corpo, porque um precisa do outro. Muitas das vezes a correria do dia a dia, muitos não conseguem vir nos cultos de quinta-feira, e também muitos não conseguem vir na oração de segunda-feira, mas a gente vai tentar trazer vocês, no dia do discipulado, para quê? Para ter esse momento, para junto nós conhecermos o que está passando, precisando, que junto com a gente, porque um precisa do outro. Nós aqui somos, eu costumo dizer, muitas vezes as pessoas falam a respeito de igreja, a respeito de cargos eclesiásticos, ninguém é melhor que ninguém, não. Jesus Cristo nos ensinou, nós somos servos. E aqui eu e o pastor Leandro, nós somos servos, nós somos voluntários, e um ajudando o outro, e todos nós, pela palavra do Senhor, nós vamos crescer, nós vamos receber, nós vamos ser abençoados, um junto com o outro. E assim como desde o início do culto eu fiquei maravilhado, porque foi no provisório, a gente colocou o louvor ali, entregamos os papéis e a igreja inteira louvou com um grande coral. Eu fiquei muito... ali eu estava ali quieto, eu agradecendo a Deus, porque todos soltaram uma voz ali. E o coral, eu creio que o seu louvor subiu diante das lágrimas do Senhor. Essa noite vamos estar orando e encerrando nessa mesma fé a qual o pastor Leandro trouxe, a palavra, Deus usou a vida dele, nessa mesma fé nessa noite. Levante o seu cajado com fé e ore por aquelas pessoas que você veio buscar nessa noite. Aquela pessoa que você veio realmente orar por ele ou por ela, esse é o momento. Esse é o momento de você, através da sua fé, o Senhor, Ele vai cumprir o sobrenatural, o Senhor vai mudar a história, o Senhor vai curar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai transformar, o Senhor vai operar grandes coisas através da sua oração, através da sua fé. Levanta o seu cajado nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Pai, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te dou graças, Senhor. Eu te dou graças por este culto maravilhoso, Senhor, pelos testemunhos, pelos louvores, ó Pai, pela Tua palavra revelada no mais profundo dos nossos corações. Eu sei que a Tua palavra não volta vazia, Senhor amado pelo Santo, Deus também. Eu te peço nessa noite sobre cada um do Teu povo que o Senhor escolheu para estar aqui nessa noite, Senhor amado, e receber essa palavra, Senhor. Pai, eu creio que a Sua palavra cura, a Sua palavra liberta, a Sua palavra tira o homem da lamaçada do reino do pecado e coloca num lugar de honra, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Diz aí o Seu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, se colocando de pé diante da Tua presença, Senhor, para interceder sobre essas vidas nessa noite. Que o Senhor possa, Senhor, operar grandemente, Senhor. Que haja testemunhos de vitória neste lugar, Senhor. Também te pedimos sobre aqueles que estão assistindo a live, aqueles que não assistir, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, que o Senhor possa invadir, meu Pai, entrar em cada lar, em cada família, Senhor, e mudar essa situação e transformar, Pai. Vai de encontro, Senhor, sobre cada um deles, meu Deus poderoso, porque Tu és um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus onipresente, meu Pai. Que o Senhor possa operar grandemente, Senhor. Graças te damos por essa noite maravilhosa, Senhor. Leve o Seu povo em paz para casa, em segurança, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, desperte ele, meu Deus, no caminho, Senhor amado, Deus Santo, livra, meu Pai. Derrama do Teu poder, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, Deus Santo, justo, Pai. E também te peço em nome de Jesus que o Senhor possa derramar do Teu poder e ter uma semana de bênção, uma semana de conquista, uma semana de vitória na vida de cada um deles, Pai. Graças te damos nessa noite em nome de Jesus Cristo, amém? Amém. Que o amor de Deus, a comunhão de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, juntos nós dizemos. Amém. Em paz, no nome de Jesus.